começando nossa live, uma revisão, a gente vai focar nas 3 principais síndromes que causam corrimento genital, que são 2 infecções endógenas, a vaginose bacteriana, a candidíase vulvovaginal, e uma infecção sexualmente transmitível, que é a tricomoníase. Então, quando a gente atende essa paciente com queixa de corrimento genital, o que é que a gente vai lançar a mão para fazer o diagnóstico diferencial? Uma anamnese bem feita, gente, focando o comportamento sexual dessa paciente, quais as práticas de higiene dela, né? Se essa paciente usa alguma medicação, algum agente potencialmente irritante na genitália. O exame ginecológico, a gente tem que atentar para a característica. Quais são os descritores desse corrimento genital? Então, consistência, cor, presença de odor, presença de bolhas, certo? Se tem irritação local, presença de prurido. E no teste diagnóstico, a gente pode lançar a mão para fazer o diagnóstico diferencial de algumas ferramentas. Então, desde a avaliação do pH vaginal com a fita, o exame a fresco no microscópio, teste das aminas, conhecido também como SNF ou WIF test, a amostra endocervical para cultura e a coloração do grão para a bacterioscopia. Então, vamos começar ali com a vaginose bacteriana, que é uma das principais causas de procura por atendimento ginecológico, é a desordem mais frequente do trato genital inferior, certo? O que vai ocorrer é uma redução, uma disbiose, uma ausência ou uma redução dos lactobacilos. Com isso, ocorre um aumento do pH vaginal. Então, vai ter uma proliferação, certo? Anormal de Gardnerella vaginalis ou mesmo outros micro-organismos, como o Mobiluncus, até o GBS, e vai ter uma produção de aminoácidos, certo? Que são quebrados por bactérias anaeróbias, também vão estar em maior quantidade, e essa produção de aminas voláteis, pela quebra desses aminoácidos, libera um odor característico que se deve à produção de putrescina e cadaverina, certo? O que chama a atenção na vaginose bacteriana é a ausência de inflamação, certo? E não é uma infecção sexualmente transmissível, embora aumente a chance de contrair outras infecções sexualmente transmissíveis. Não tem indicação de rastreio nas pacientes assintomáticas também, tá certo? Então, quando a gente vai para o diagnóstico, a gente tem que prestar atenção. Qual é o sintoma que essa paciente vai apresentar? Então, o que chama a atenção no sintoma é esse odor fétido, certo? A presença do odor fétido no corrimento, muitas vezes a paciente vai referir ali que é esse cheiro de peixe podre. No exame especular, a gente vai identificar um corrimento que ele é fluido, muitas vezes de coloração perolada ou branco acinzentada, bolhoso, mas são bolhas discretas e homogêneo, tá certo? O teste das aminas, ou WIF teste, quando a gente adiciona o KOH, né, nessa secreção vaginal, vai ter um aumento desse odor, então o teste vai ser positivo, tá certo? No exame a fresco, a gente pode achar as células-alvo, ou as clue cells, que nada mais são do que células epiteliais repletas de cocobacilos, certo? Que basicamente vai mostrar para a gente a afinidade da Gardnerella pelas células do epitélio vaginal. E o pH, ele é mais alcalino em relação ao meio vaginal. Um pH líquido vai estar acima de 4,5. Então, quando a gente parte por esse exame físico, o que é que a gente vai identificar? Esse corrimento aqui, ó, que ele tem bolhas, né, mas são microbolhas muitas vezes. Ele é homogêneo, um corrimento mais perolado e com um odor fétido característico. Muitas vezes a paciente vai referir que esse odor piora na menstruação e na relação sexual, porque na menstruação o sangue é mais alcalino em relação à vagina e durante a relação sexual o sêmen também é uma substância alcalina. Então, em meio alcalino ocorre uma maior volatilização das aminas e o cheiro podre se pronuncia mais. E aqui, no exame a fresco, a gente percebe as clue cells, que são basicamente as células-alvo. Aqui a gente tem uma célula epitelial repleta dos bacilos, tá certo? Então, seguindo, a gente tem alguns critérios diagnósticos para a vaginose bacteriana. Um deles, o mais famoso, um dos mais cobrados em prova, são os critérios de Amsel, certo? Em que a gente precisa de 3 desses 4 critérios para a gente fechar ali o diagnóstico clínico de vaginose bacteriana. Então, a gente tem o corrimento característico, então, um corrimento vaginal homogêneo, um pH mais alcalino em relação ao meio vaginal, um pH maior do que 4,5, a presença das células-guia das clue cells no exame da lâmina fresco e o teste de WIF positivo, tá certo? Temos também o que é o mais acurado, o padrão ouro, mas que a gente precisa na microscopia, que é o sistema quantitativo, que é uma das formas é o sistema de Nugent, certo? Em que a gente vai precisar fazer a coloração GRAM no fluido vaginal. Então, basicamente, a gente vai, através dessa tabela aqui, vamos fazer uma pontuação. Então, de forma simples, a gente entendendo, lactobacilo é o normal de ter na vagina. Então, quanto menos lactobacilos, mais ela pontua, tá certo? Gardnerella, bacteroides. Então, quanto mais se multiplica, mais ela pontua. Fala mais a favor da vaginose bacteriana. Bacilos também e quantificação de bactérias também. Quando essa quantificação, quando a soma fica entre 0 e 3, fala contra a vaginose bacteriana.
quando ela está entre 4 e 6, aquele microbioma vaginal está alterado. E quando ele está ali a partir de 7, a gente está falando de uma vaginose bacteriana e é isso aqui que você tem que saber para a prova. Vou precisar saber essa tabela decorada e saber somar? Não, preciso saber essa informação aqui, que a partir de 7 eu tenho uma vaginose bacteriana. Então, como é que a gente trata? Primeiro, paciente sintomática não tem dúvida. Se a paciente tem sintoma, a gente vai tratar. Isso é óbvio. Mas e quem é assintomática? Em que casos eu vou tratar? Então, gestante. Gente, gestante com vaginose bacteriana tem risco aumentado de trabalho de parto prematuro, rotura de bolsa, coreamnionite e até endometrite pós-cesárea. Pacientes em pré-operatório de cirurgia ginecológica e que vão fazer procedimentos invasivos do trato genital inferior, porque aumenta o risco de infecção. Esses pacientes têm maior chance de ter até a DIP, certo? Lembrando que, no caso desses procedimentos, não precisa cancelar o procedimento para tratar. Ela pode fazer o procedimento e tratar concomitante. O Ministério da Saúde traz que a primeira opção, incluindo gestante lactente, é o metronidazol, que a gente pode fazer via oral 7 dias ou pode fazer ele vaginal por 5 dias. A segunda opção é a clindamicina. Quando a gente se pergunta se precisa tratar a parceria sexual, de forma nenhuma, porque aqui a gente não está falando de uma infecção sexualmente transmissível. Tá certo? Então, entrando agora na candidíase, que certamente muita gente fala como sendo uma urgência ginecológica pelo impacto que tem na qualidade de vida das pacientes. É uma vulvovaginite, então aqui, ó, esse sufixo já remete a gente para a presença de inflamação, que é bem pronunciada nas pacientes que têm candidíase. É uma entidade que vai acometer ali 75%, gente, 3/4 de todas as mulheres na idade reprodutiva, certo? A Candida albicans é o agente clássico, vai estar ali em até 92% dos quadros. E temos também as cândidas não albicans, como a glabrata, a cruzi e o Saccharomyces cerevisiae, que basicamente vão estar presentes nas outras formas de candidíase. Os fatores predisponentes, são a gravidez, a obesidade, diabetes descompensado, uso de algumas medicações que interferem na imunidade, porque uma peça-chave na candidíase é a queda da imunidade. Por exemplo, a gestante tem uma queda da imunidade T, né, que é uma imunidade muito relacionada à ocorrência da candidíase. Por isso que gestação e candidíase sempre estão muito relacionados. Então, hábitos de higiene. Então, fungo gosta de quê, gente? Gosta de calor, gosta de escuro. Então, paciente que usa muita roupa apertada, certo? E contato com substâncias alergênicas ou irritantes. Então, quando a gente parte para a classificação, a gente tem duas formas de classificar a candidíase. Primeiro, em complicada e não complicada. Eu digo que a candidíase é não complicada quando ela tem todas essas características. Os sintomas são leves a moderados, frequência esporádica, o agente tem que ser a Candida albicans e não pode ter comorbidade associada, como por exemplo HIV e diabetes. A complicada basta ter uma dessas características para eu dizer que essa candidíase ela é complicada. Então, sintomas intensos, frequente recorrência, né? Agentes etiológicos não albicans, todos aqueles outros que a gente comentou, e a presença de comorbidades ou gestação, certo? Lembrando que as pacientes que têm candidíase vulvovaginal, em 5%, elas vão ter a candidíase vulvovaginal recorrente, que é quando elas têm 4 ou mais episódios durante um ano. Quando a gente parte para o diagnóstico, ele é essencialmente clínico e o que é que chama a nossa atenção? Na sintomatologia da paciente, o que vai ser pronunciado vai ser o prurido, a coçadura. Inclusive, muitas vezes a gente pode, no exame físico, perceber escoriações relacionadas à coceira, certo? Ao prurido. Então, os sintomas também trazem o corrimento grumoso, leitoso, certo? A inflamação vai trazer para essa paciente ardência, disúria, dispareunia, como essa disúria. Toda aquela inflamação na vulva, na vagina, quando a urina bate, arde. Então, é uma disúria mais terminal, enquanto a dispareunia é uma dispareunia mais de entrada, pela inflamação ali relacionada ao introito vaginal. No exame especular, a gente vai perceber esse corrimento grumoso, muitas vezes aderido à parede vaginal, branco, certo? E os achados de vaginite, de inflamação. Então, a gente vai ter edema e hiperemia, que não são observados lá na vaginose bacteriana, por exemplo. E podemos achar as escoriações relacionadas à coceira. O teste das aminas, ele é negativo, aqui a gente não tem volatilização de aminas, certo? E no exame físico a gente pode achar hifas ou esporos. O pH vaginal, ele é normal, é um pH ácido, certo? Então, ali na fita, ele vai ter uma marcação abaixo de 4,5. Quando a gente se foca nesse exame, então, na inspeção vaginal a gente vê aqui, ó, quantidade de edema, né, de hiperemia, certo? Então, a inflamação ela é pronunciada e a sintomatologia é muito importante nessas pacientes. No exame especular, a gente tem esse corrimento mais leitoso, muitas vezes aderido à parede vaginal, certo? E no exame físico, a gente consegue ver aqui as hifas e os esporos.
Então, quando a gente vai tratar, a gente divide o tratamento para a cândida não complicada e para a candidíase complicada ou recorrente. Então, no Ministério da Saúde, a primeira opção para a candidíase não complicada são os derivados imidazólicos, como o miconazol creme. Por exemplo, a apresentação a 2%, a gente trata por 7 dias. Existem outras apresentações com quantidades de dias diferentes. A gente tem a nistatina também, que podemos fazer por 14 dias. E o tratamento oral como segunda opção, que é, por exemplo, o fluconazol ou itraconazol. Lembrando que se a paciente for gestante ou lactante, eu estou proibido de fazer tratamento oral, só posso fazer tratamento tópico, tá certo? E no caso da candidíase complicada ou recorrente, eu não vou fazer só o tratamento, eu tenho que fazer uma indução e uma manutenção desse tratamento, além sempre de orientar mudanças de estilo de vida e de hábitos para essas pacientes. Então, na indução eu posso fazer com o fluconazol e itraconazol oral, ou eu posso fazer tópico com o miconazol, tá certo? E a manutenção também com fluconazol, miconazol ou os óvulos vaginais. Seguindo, para finalizar, a gente vai falar sobre a tricomonise, que diferente da vaginose e da candidíase, a tricomonise ela é uma infecção sexualmente transmissível. Hoje em dia ela é menos frequente, certo? Só que a gente está falando que é uma infecção geniturinária, gente. Esse protozoário flagelado, que é a Trichomonas vaginalis, ele infecta tanto o trato urinário quanto o trato ginecológico. Então, pode causar infecções urinárias e pode também causar as infecções classicamente ginecológicas, principalmente na mulher. Então, 30% dos casos vão ser assintomáticos, nos demais 70% a paciente apresenta sintomatologia. Quais são os impactos? A tricomoníase por si, ela não costuma causar grandes sequelas na vida da mulher. Contudo, ela facilita a infecção por outros patógenos, outras infecções sexualmente transmissíveis mais agressivas e até mesmo por outras complicações como doença inflamatória pélvica. E no caso da gravidez, pode ocorrer rotura prematura das membranas e até prematuridade. Então, no diagnóstico, o que é que a gente vai prestar atenção? A sintomatologia é de um corrimento mais intenso. A tricomoníase ele tem um quadro mais dramático, certo? A coloração é esverdeada, amarelada, muitas vezes acinzentada, e o odor também é característico. Então, diferencia-se disso da candidíase, porque tem odor, e se aproxima nesse aspecto da vaginose bacteriana. Pode ocorrer sinusorragia ou dispareunia, porque tem inflamação exuberante, o quadro aqui ele é mais dramático, certo? E pode ocorrer disúria, porque a gente falou, infecção geniturinária, certo? Pode estar presente numa infecção urinária também. O exame especular, a gente vai ter uma inflamação pronunciada, paciente com edema vulvar, com hiporemia, ela pode ter inclusive microulcerações no colo uterino, essa paciente pode apresentar sangramento até na relação, uma sinusorragia, certo? E quando a gente faz o exame especular, a gente vai ver aquele colo cheio de erosões, caracteristicamente em morango ou em framboesa. Se eu passo o Lugol nesse colo, o iodo, aí eu vou ver esse colo de aspecto tigroide ou onçoide, tá certo? O teste das aminas, na maioria das vezes, é positivo. Por quê? Porque esse pH, ele tende a ser mais alcalino. E isso favorece, inclusive, o desenvolvimento de patógenos anaeróbicos e volatilização das aminas. Por isso que o teste é positivo, na maioria das vezes, certo? No exame a fresco, a gente vai ver o protozoário flagelado. Então, a gente vai ver aquele protozoário se mexendo no microscópio, tá certo? E se a gente precisar lançar mão de culturas, temos algumas culturas específicas, como a Diamond, a Trichozel e a Input TV. No caso do diagnóstico, o que é que a gente vai chamar a nossa atenção? Então, no exame especular, ó, a presença de erosões no colo. Quando eu passo o Lugol, essas erosões, elas não coram, tá certo? Então, esse colo que é em morango e framboesa, ele assume essa característica tigroide, onçoide, e no exame a fresco, aqui a gente tem só uma fotografia, mas se você estiver vendo ao vivo, você vai ver que tem os flagelinhos lá, e o protozoário unicelular vai estar, ó, se mexendo pela lâmina, tá certo? Então, o tratamento que o Ministério da Saúde traz, primeira opção, incluindo gestante e lactante, vai ser o metronidazol, tá certo? Ele pode ser feito em dose única, classicamente se dava uma preferência para a dose única, mas alguns trials já mostram que paciente que faz a dose mais estendida por 7 dias tem melhores resultados. Então, por exemplo, o UpToDate CDC recomenda o tratamento mais estendido, tá certo? Lembrar que é uma infecção sexualmente transmissível, a gente tem que tratar a parceria sexual. Então, por fim, para finalizar, a gente não quer ninguém errando essa questão, tá certo? Na prova, então todo mundo focando aqui para a gente ver o que é que diferencia, de fato, uma infecção da outra. Então, na candidíase, o que é que chama a atenção? Prurido. Clinicamente, o sintoma mais importante é o prurido, associado, claro, ao corrimento grumoso, tá certo? Então, o corrimento ele é grumoso, aderido, é um corrimento branco, gente, leitoso, certo? E a inflamação, ela é pronunciada.
lembrar que dessas 3 entidades, ela é a única que o pH vaginal, ele é normal, ele segue ácido, e na lâmina a gente vai ver, ó, lembrar que é fungo, pseudohifas, tá certo? Ou mesmo esporos. Na vaginose bacteriana, o que chama a atenção é o corrimento genital com odor fétido, mas ele é homogêneo, ele é perolado, em menor quantidade. Lembrar que na tricomoníase o corrimento ele é de quantidade intensa, certo? Aqui não, a gente tem um corrimento homogêneo, corrimento perolado, certo? Muitas vezes pode ter bolha por causa dos anaeróbios, mas não tão pronunciado como na tricomoníase, certo? O pH ele é alcalino, mas não tão alcalino como na tricomoníase, certo? O teste das aminas é positivo e no exame a fresco a gente vai ver as clucéus, tá certo? Na tricomoníase, primeira coisa, o que diferencia é que aqui a gente está falando de uma infecção sexualmente transmissível. O corrimento, ele é, gente, ó, intenso, amarelo esverdeado, tem odor também, certo? É bolhoso, espumoso, amarelo esverdeado, às vezes até acinzentado. E aqui a inflamação é bem pronunciada, certo? pH mais alcalino em relação às outras duas. Frequentemente a gente tem o teste de Wills positivo e na lâmina vai ser o único que o micro-organismo vai estar lá se mexendo. Então a gente vai ter, ó, o flagelado, que é o Trichomonas vaginale móvel, tá certo? Então presta atenção nisso, que diferencia essas 3 entidades, são as mais cobradas, embora não sejam as únicas de causas de corrimento ginecológico, elas são as mais frequentes na nossa prática clínica e isso é refletido na prova também, tá certo? Então, preste atenção, garante essa questão e garante essa assistência aos pacientes na hora da prática. Então, a gente está encerrando aqui a nossa live, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal do MR para não perder nenhum conteúdo que está vindo aí.